Olá, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua casa. Desde já eu quero te agradecer porque você está abrindo as portas da sua casa para que possamos levar uma mensagem de fé e esperança para você. E nessa noite nós vamos fazer uma reflexão que tem como título: Ainda podemos sonhar. Graças a Deus, né? Ainda podemos sonhar. Como é bom poder sonhar. E o texto base nós não vamos ler, eu vou fazer uma citação do texto. São os sonhos de José. Ele teve dois sonhos, diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 39, aliás, capítulo 37. E eram sonhos proféticos. E eu quero ler um outro texto também que diz em Jeremias 31, 21, que diz assim: levanta para ti sinais, faze para ti marcos que te guiem, dirige a atenção ao caminho e o caminho pelo qual vais. O texto está dizendo o quê? Que nós devemos estabelecer metas, estabelecer alvos para a nossa vida. É isso que está escrito aqui em Jeremias capítulo 31, verso 31. Levanta marcos que te guiem, ou seja, eu quero ir por um caminho, então eu quero chegar lá, eu preciso de um marco, preciso de um alvo para onde chegar. E os sonhos, eles fazem parte, porque o sonho, eles são alvos e realizações que nós desejamos para a nossa vida, para a empresa, para o ministério. Isso faz parte do sonho. A realidade vivida hoje no Brasil, no mundo, talvez tenha feito muita gente pensar que seus sonhos acabaram, seus sonhos desmoronaram. Talvez eles estivessem prontos para uma conquista, talvez há alguns anos tivessem estabelecido uma meta para março, para abril de 2020, e por tudo que está acontecendo no mundo, esse sonho, a pessoa pode pensar que o sonho foi por água abaixo, mas eu quero dizer para você que o teu sonho ele não foi por água abaixo. Ele está aguardando chegar o tempo certo, o tempo de Deus, para que esse sonho se cumpra. Todos os sonhos, todos nós necessitamos de sonhos, e como já citei, eles significam alvos para o futuro, e os sonhos eles nos mantêm vivos, o desejo de chegar. O apóstolo René Terra Nova criou uma frase que diz: eu vi o futuro e decidi morar nele. Ou seja, é alguém que decidiu já viver no futuro naquele que ele viu. Então ele está em busca sempre das suas realizações. José ele recebeu dois sonhos da parte de Deus para a sua vida. Em ambos tinha o mesmo significado. Ele seria um líder, ele seria um governante. No primeiro sonho ele disse que estava no campo com os seus irmãos, quando 11 feixes de trigo, que era dos irmãos, se inclinavam perante o feixe dele. E quando ele contou para os irmãos, eles interpretaram na hora e disseram: você vai governar sobre nós? Que é isso, rapaz? José era o irmão caçula, depois dele veio mais um ainda assim, mas até então ele era o caçula, com 10 irmãos mais velhos. No dia seguinte ele teve outro sonho, em que 11 estrelas e mais o sol e a lua se inclinavam perante ele. E quando ele contou, seu pai disse: será que você vai governar sobre nós? Então ele já tinha a interpretação daquele sonho que Deus deu, que ele seria um líder, que ele seria um governante. Todo sonho ele passa pelo período da incubação. É verdade, todo sonho que nós temos, ele precisa passar pelo tempo da incubação. Qual que é o tempo da incubação? O período de incubação de José foi de 13 anos. Eu não estou dizendo que todas as pessoas passarão 13 anos, uns podem ser 20, outros 5, outros 2. Não existe um tempo definido para todos, porque cada pessoa é diferente. E quanto maior o sonho,
maior o tempo de incubação provavelmente será. O sonho de José foi muito grande, ele passou 13 anos na incubação. Para que o sonho de José fosse realizado, era necessário José ser treinado em algumas áreas, e essas são áreas para todas as pessoas. Então ele precisava ser treinado em algumas áreas da vida dele, e eu cheguei à conclusão que todos nós precisamos ser treinados nessas áreas também, para que os nossos sonhos, nossos alvos venham a se realizar. Qual que é a primeira área? Aprender a servir. José ele foi vendido como escravo, e como escravo ele teve que aprender a servir. Não podemos afirmar categoricamente que José não servia na sua casa. Ele estudava tudo mais, mas ele era o filho preferido do pai, e ele nunca estava trabalhando no campo com os seus irmãos. Então nós imaginamos que ele não servia como talvez ele deveria servir. E agora então ele foi vendido como escravo lá no Egito. Ele aprendeu a servir, aprendeu o tempo do serviço. A Bíblia nos diz que em 1 Pedro 4,10: sirvam uns aos outros. Nós servimos a Deus servindo pessoas, sempre será assim. Como eu vou servir o Deus que eu não vejo? Através de pessoas que são visíveis, que estão próximas de mim. Essa é a maneira de servir. Veja o que Jesus nos ensinou. Se alguém quiser se tornar grande entre vocês, o que ele está dizendo? Olha, se vocês querem liderar, se vocês querem galgar altos caminhos, se vocês almejarem serem líderes, pastores, governantes, então se alguém quiser ser grande, que se coloque a serviço dos outros. Olha que interessante, se você quer ser grande, primeiro você precisa servir os outros. E quem quiser ser primeiro entre vocês, seja servo de vocês. E aí ele vai citar o exemplo dele: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então não há como nós alcançarmos altas posições se nós não aprendemos o tempo do serviço. Precisamos servir as pessoas, é necessário servir as pessoas. José foi escravo para aprender a servir. Eu já vi muitas pessoas que almejam o pastorado, já conversei com pessoas assim, mas eles não servem na igreja, não são capazes de evangelizar, não são capazes de chegar junto para servir a mesa de alguém, servir as necessidades das pessoas. Eles só almejam o tempo de chegar ao pastorado. Essa pessoa ela jamais poderá chegar ao pastorado, porque ela não aprendeu o serviço. Porque mesmo quando for pastor, uma das funções pastorais é servir pessoas. Nas empresas é o mesmo princípio. As pessoas precisam servir uns aos outros para que eles possam almejar alvos de liderança, almejar a liderança. Em segundo lugar, o que José precisava aprender ou passar, e todos nós necessitamos, é provar o caráter. Sim, uma definição antiga, popular e antiga é: o caráter é o que você é quando ninguém está olhando. O caráter é quem você é quando ninguém está olhando para você. Todos precisam ter o seu caráter provado e aprovado para se tornarem líderes e alcançar os seus sonhos. Quando aconteceu isso na vida de José? Quando ele estava sozinho com a mulher de Potifar. Para quem não sabe, José ele foi escravo e foi colocado como mordomo na casa de Potifar, que era um comandante do exército, um homem que ficava muito tempo fora de casa. E a mulher de Potifar, olhando para aquele jovem que chegou com 17 anos na casa dele,
a Bíblia diz que diariamente ela assediava ele, dizendo: olha, venha, vamos ter relações sexuais, eu quero ter relações sexuais. E chegou um dia em que não havia mais ninguém na casa, e ela agarrou ele pela roupa, dizendo: agora nós vamos ter relação. Só que José largou a roupa na mão dela e fugiu, demonstrou quem ele era. No momento em que eles estavam sozinhos, ele disse: como eu pecaria diante de meu Deus e diante do meu Senhor Potifar? Por isso ele não pecou. Então ele precisava provar o caráter dele. Cada um é provado quando está só. O que você faz quando não tem ninguém olhando, ninguém por perto? Talvez toda a sua família já foi dormir. O que você faz na frente de uma televisão? O que você assiste na frente de um computador, na frente de um smartphone? Quando você está com alguém, quando ninguém está vendo, o que você faz? Vamos ver um outro exemplo de uma pessoa que foi o oposto, mas um grande líder que teve o seu caráter, sua vida totalmente transformado. Vamos falar de Moisés lá no Egito. O que aconteceu com Moisés? Diz o texto ali, olhou de um lado, quando ele viu um egípcio espancando um hebreu, olhou de um lado para o outro, e não vendo ninguém, ou vendo que ninguém o via, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés estava passando, o povo dele, ele estava no palácio, via no palácio, o povo dele estava sofrendo, e ele viu um egípcio maltratando um hebreu, espancando um hebreu. Ele olhou de um lado, olhando para o outro lado, não viu absolutamente ninguém. O que ele fez? Matou aquele egípcio e o enterrou na areia. Agora, o que nos chama a atenção é isso: olhou de um lado e outro, ninguém via. Se Moisés percebesse que tinha pessoas observando ele, será que ele teria matado aquele egípcio? Será que ele teria matado? Olhou de um lado para outro e não viu ninguém. Naquele momento, ter ou não ter o público determinou o comportamento de Moisés. Caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar mesmo sem ninguém para observar. Como que você é quando você está só? Então é isso que vai definir, são os valores que cultivamos no íntimo, que nos auto-obrigamos a praticar mesmo quando ninguém está vendo. Quem deixa de fazer mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o caráter, mas somente com a reputação dele. Eu não vou fazer isso porque estão me vendo, eu tenho que cuidar da minha autobiografia, né? Poucos dias estão comentando muito, né? Mas o que você é quando ninguém vê? O que você é? Então, se está preocupado apenas com a reputação, o seu caráter ainda não foi trabalhado. Thomas Paine, um escritor, disse assim: reputação é o que os homens pensam de nós. Reputação é o que as pessoas pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós, porque Ele vê todas as coisas. O Deus que tudo vê, Ele conhece o nosso íntimo. Então é necessário trabalhar o caráter. Um dos nomes de Deus, porque Deus tem vários nomes, é a maneira como Ele se apresenta, é El Roi, ou El Roi, que significa o Deus que tudo vê. Então o período da incubação dos sonhos, ele passa também pelo tratamento de aprender a servir, pelo tratamento do caráter, e a oração ainda faz parte do período da incubação dos nossos sonhos. Lembrando que sonhos, eles são os alvos, as metas que nós estabelecemos.
A Bíblia nos orienta em Zacarias 10:1: peçam ao Senhor chuva na primavera, e Ele responderá com relâmpagos e aguaceiros. A primavera era a época da semeadura, então eles semeavam aqueles sonhos diante de Deus. Nossos sonhos devem ser regados com a oração, até para saber se esta é a vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, todo esse período de incubação, para que nós possamos alcançar as nossas metas, os nossos sonhos, é um período que nós temos que regar muito com a oração. Em Colossenses 4:2 também diz: não cansem de orar, perseverem na oração e esperem pelas respostas de Deus. Não cansem de orar, perseverem na oração e aguardem as respostas de Deus para a sua vida. É isso que a palavra nos orienta. Então, o período de incubação, ele tem o aprendizado do serviço, ele tem o teste, a prova do caráter, tem a oração, e por fim precisa também vencer os obstáculos. Todos nós precisamos vencer. Há quem diga que a nossa vida é uma grande corrida com obstáculos, uma corrida de obstáculos. José, ele teve muitos obstáculos, mas foi através destes que ele conquistou os seus sonhos e ele chegou ao governo. Ele foi a segunda pessoa mais importante do mundo, porque Faraó, o Egito, era o maior reino, o império na época dele. Então ele só estava abaixo da autoridade de Faraó. O restante ele governou sobre o mundo da época, e ele alcançou esse sonho porque ele perseverou. Ele mostrou, aprendeu a servir, mostrou que tinha um caráter forjado por Deus. Ele venceu todos os obstáculos. Ele orou muito nesse período, meditava muito em Deus nesse período, e ele venceu os seus obstáculos. Os obstáculos servem para nos fortalecer os sonhos, a fé, a convicção do lugar que você quer chegar. Para isso servem os obstáculos, para nos fortalecer e não para nos derrubar. Olhando para uma corrida de obstáculos ali naquela pista, aqueles obstáculos, aqueles cavaletes, sei lá como é o nome daqueles obstáculos, eles não estão ali para derrubar os corredores, os competidores, eles estão ali para ser passados por cima deles. Então os obstáculos na sua vida, na nossa vida, eles servem para nós superarmos, e precisamos ter muita fé, coragem, força, foco, determinação para encarar os desafios e dificuldades que nós encontramos para podermos alcançar os nossos sonhos. Muitas pessoas desistem dos seus sonhos na primeira dificuldade que encontram. Então, que sonho é esse que na primeira dificuldade a pessoa vai desistir daquele sonho? Nós temos que perseguir. Se você está regando na oração, se você tem convicção que aquele plano, que aquele propósito foi Deus quem colocou no seu coração, então persevere, não desista, siga em frente. A perseverança, ela é algo que precisa ser conquistado, desafiada a cada dia para nós, para sermos perseverantes. Então precisamos perseverar. Outra pessoa que encontrou muitos obstáculos, personagem bíblico que nós podemos citar, foi Josué. Ele foi o sucessor de Moisés, e ele tinha a incumbência de levar o povo de Deus, os hebreus, para a terra prometida. E o primeiro obstáculo que ele encontrou foi o Rio Jordão. Ele teria que atravessar com cerca de 3, 4 milhões de pessoas o Rio Jordão sem ter uma embarcação sequer. Não tinha balsa, não tinha canoa, não tinha caiaque, não tinha barco, não tinha nada. Como que ele venceu o seu obstáculo? Com fé, determinação e ouvindo a voz do Senhor, e após ouvir, obedecendo. O Rio Jordão se abriu e todo o povo passou a seco com os pés no leito do rio.
o segundo obstáculo dele era conquistar a primeira cidade, uma cidade fortificada chamada Jericó. Todos diziam que aquela cidade era invencível, mas porque ele perseverou nos seus sonhos, porque ele ouviu Deus e porque ele obedeceu a Deus, aquelas muralhas caíram por terra e ele venceu aquela cidade. Não era mais uma cidade invencível, porque Josué e seu povo venceram aquela cidade. E assim foram muitos outros obstáculos que ele teve diante dele, cidades cheias de gigantes, mas ele foi lá e derrubou todos com a força do Senhor, na dependência do Senhor. Outra pessoa que matou gigantes para vencer obstáculos, que é um dos mais conhecidos, foi Davi. Na vida, nada a gente conquista de graça, tudo tem um preço a ser pago. Para você vencer os obstáculos e alcançar os seus sonhos, você precisa perseverar todos os dias, nada de desistir, vencer os obstáculos. Você acha que Covid-19 vai derrotar você? Não se entregue ao sistema. Se você acha que vai acontecer um colapso financeiro, talvez você até perdeu o seu trabalho, o seu emprego, você estava prestes a conquistar o seu sonho. Eu quero dizer, não desista, porque se Deus colocou esse sonho no seu coração, você vai vencer. Quando nós olhamos para a história, inúmeros inventos, pessoas prosperaram em períodos de crise, de guerras, porque Deus deu estratégias para essas pessoas empreendedoras. Portanto, nós podemos sonhar ainda, nós não vamos desistir. Não desista dos seus sonhos. Nossos sonhos, eles sempre estão rodeados de obstáculos, mas se queremos conquistá-los, nós vamos transpor esses obstáculos. Seu sonho ainda está no tempo de incubação? Aproveite esse tempo da incubação para servir, para provar o seu caráter, para perseverar, para regar com oração e para vencer todos os obstáculos diante de você. Nós não podemos desistir. Se José desistisse dos sonhos, no dia que ele saiu da prisão, ao invés de ele se tornar um governador, ele teria dito não para Faraó. Ele diria: não, estou com muita saudade da minha família, do meu pai, quero voltar para minha casa, agradeço a sua oferta. Mas como ele aprendeu a perseverar e ele sabia aonde ele queria chegar, na hora certa ele se tornou governador de todo o Egito. Quais são seus sonhos? O que tem atrapalhado? O que tem trazido desânimo ao seu coração? Vença todos os obstáculos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Conquiste os seus sonhos, siga firme, ainda podemos sonhar. Amém, irmãos? Vou dar um recadinho aqui para os irmãos que estão em casa. Se você tem seus dízimos e ofertas, você pode depositar na conta da igreja, que está sempre colocando aí ou transferir, sempre está colocando nos grupos de WhatsApp e também aqui no grupo do Facebook. E continuamos arrecadando alimentos, tem muitas famílias necessitadas e queremos a contribuição de todos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.